Rodrigo Garro vai trocar o Corinthians pelo São Paulo? Informação confirmada. Se aproximando da janela de transferências que abre no dia 0 de julho, o São Paulo já indicou seu planejamento no mercado. A ideia é contratar nomes pontuais para reforçar a equipe de Luiz Zubeldia. O maior objetivo do clube é a conquista da Libertadores da América, que seria a quarta em sua história. Recentemente, o nome do meia Rodrigo Garro do Corinthians chegou a ser especulado no Morumbi através de alguns torcedores nas redes sociais. Os rumores causaram estranheza, já que ele foi contratado recentemente pelo Alvinegro e tem um contrato longo. O motivo por trás disso se deve ao pai do jogador, Ricardo Garro. O argentino começou a seguir a conta oficial do São Paulo em seu Instagram, atitude que irritou bastante os corintianos. A atitude do pai do atleta veio em um momento complicado do clube. Além das acusações de desvio de dinheiro a uma empresa laranja, os jogadores começaram a se incomodar internamente. De acordo com informações divulgadas pelo site Meu Timão, os atletas estão irritados e podem acabar na justiça contra o Corinthians. Isso porque o clube deve 1 mês de salário CLT e mais 2 meses de direitos de imagem. Apesar dos rumores ligando o Garro ao São Paulo, o meia não deve parar no Morumbi. O jornalista Jorge Nicola entrou em contato com uma fonte interna no tricolor, que garantiu que não há interesse no corintiano. Não existe absolutamente nenhuma conversa com o Garro ou o pai dele. O tricolor está em busca de outros reforços. Um lateral esquerdo, um volante e talvez um atacante do lado de campo, divulgou, através de vídeo divulgado em seu canal no YouTube. Nova função? Zubeldia tem desafio para aproveitar potencial de craque em nova posição no São Paulo. O São Paulo começou mal devagar, e demorou demais para acelerar o ritmo da partida contra o Internacional na última quinta-feira, mas o empate por 0-0, como visitante, não é um mau resultado de olho na sequência do Campeonato Brasileiro. A lamentação precisa ser apenas em cima das chances desperdiçadas no segundo tempo. Depois de uma etapa inicial abaixo do que tem sido apresentado sob o comando de Luiz Zubeldia, o São Paulo melhorou. Lucas circulou mais pelo campo, criou oportunidades e obrigou o goleiro do Internacional a fazer ótimas defesas. O tricolor ainda teve um gol de Caleri anulado. O resultado às vésperas do clássico contra o Corinthians manteve o São Paulo invicto com Zubeldia no comando. São 11 jogos, com 8 vitórias e 3 empates. E na parte de cima da tabela de classificação, a 3 pontos do líder Flamengo. Com Lucas aberto pela direita, Luciano um pouco recuado, Nestor na esquerda e Caleri centralizado, o São Paulo teve muitas dificuldades no primeiro tempo. A melhor chance foi criada pelo centroavante, que finalizou, viu a bola desviar e quase enganar o goleiro adversário. Mas foi muito pouco. No clássico domingo, contra o Corinthians, às 16 horas, novamente fora de casa, como São Paulo será escalado? São Paulo sofre com um gol anulado, empata com o Internacional e segue no G6. Provável escalação do São Paulo para enfrentar o Internacional no Brasileirão. Zubeldia elogia o São Paulo, mas questiona gol anulado de Caleri, sensação que estava habilitado. Técnico acredita que VAR poderia ter validado o lance do argentino no segundo tempo e valoriza boa atuação do tricolor. Tivemos as melhores chances. O São Paulo não venceu o Internacional na noite desta quinta-feira em Criciúma, pela 8ª rodada do Brasileirão, mas Zubeldia gostou da atuação da equipe no empate sem gols no Heriberto Russi. O que mais me chamou a atenção é que eles não tiveram oportunidade de gol. Isso, contra uma equipe que está entre as melhores do Brasileirão, é muito importante. Nós tivemos chances. Foi uma partida equilibrada, mas tenho a sensação que tivemos as melhores chances. Eles não geraram situações claras de gol, destacou o treinador. Na visão do argentino, o Internacional tem um dos melhores elencos do Brasileirão. O tricolor não contou com Rafael Ferraresi, Bobadilla e James Rodrigues, todos em seleções que se preparam para a Copa América, e não teve também Arboleda, preservado por causa de uma bolha no pé. O Inter tem um elenco muito importante. Seu plantel é muito rico. Nós, com jogadores de seleção com lesões, creio que fizemos uma partida correta, boa. Tivemos as situações mais claras, tivemos momento para ganhar, mas o goleiro rival não nos deixou ganhar. Para nós, ter vindo aqui e competido bem nos dá tranquilidade de que a equipe não só depende de jogar bem no processo com a bola, mas de fazer um bom planejamento tático, explicou. O São Paulo chegou a marcar um gol com Caleri, mas a arbitragem revisou as linhas no VAR e anulou o lance por impedimento. O técnico questionou a decisão, o árbitro de vídeo. Fizemos um trabalho bem interessante como equipe contra um bom rival em sua casa, e tivemos situações claras de gol.
Lamentavelmente, pela linha que traça o VAR, parece que o Caleri estava adiantado. Mas tenho a sensação de que Caleri estava habilitado. Sou fã do VAR, mas gostaria que não começassem a traçar a outra linha com a primeira traçada. Creio que uma pincelada para um lado ou clique para o outro determina tudo. Mas é uma opinião de alguém que não sabe tanto do VAR. O tricolor volta a campo no domingo, contra o Corinthians, às 16 horas, na Neoquímica Arena. O momento ruim do rival para Zubeldia não será determinante para o resultado final do clássico em Itaquera. Clássicos não dependem de como vem cada um. O Corinthians tem bons jogadores e vão tratar de fazer o melhor como mandantes. Nós temos que seguir o caminho de ser uma equipe séria, que cria oportunidades de gol e que cuida das diferentes situações da partida, afirmou. Análise: São Paulo continua invicto, mas Zubeldia precisa apostar mais em Lucas centralizado. Camisa 7 teve as melhores chances do tricolor no empate sem gols com o Inter somente quando mudou de posicionamento. Domingo tem clássico contra o Corinthians. O São Paulo começou mal devagar, e demorou demais para acelerar o ritmo da partida contra o Internacional na última quinta-feira, mas o empate por 0-0, como visitante, não é um mau resultado de olho na sequência do Campeonato Brasileiro. A lamentação precisa ser apenas em cima das chances desperdiçadas no segundo tempo. Depois de uma etapa inicial abaixo do que tem sido apresentado sob o comando de Luiz Zubeldia, o São Paulo melhorou. Lucas circulou mais pelo campo, criou oportunidades e obrigou o goleiro do Internacional a fazer ótimas defesas. O tricolor ainda teve um gol de Caleri anulado. O resultado às vésperas do clássico contra o Corinthians manteve o São Paulo invicto com Zubeldia no comando. São 11 jogos, com 8 vitórias e 3 empates. E na parte de cima da tabela de classificação, a 3 pontos do líder Flamengo. Com Lucas aberto pela direita, Luciano um pouco recuado, Nestor na esquerda e Caleri centralizado, o São Paulo teve muitas dificuldades no primeiro tempo. A melhor chance foi criada pelo centroavante, que finalizou, viu a bola desviar e quase enganar o goleiro adversário. Mas foi muito pouco. O tricolor não conseguia fazer sem jogo andar. O primeiro tempo arrastado parecia não ter fim, mas teve. E o São Paulo melhorou. No intervalo, Zubeldia fez mudanças, não em peças, apenas em posicionamento. Lucas, antes fixo na direita, passou a circular mais pelo campo. E foi justamente assim que o tricolor criou 3 ótimas chances. É justamente assim, por sinal, que Lucas mais tem rendido no time. Aberto e fixo pela direita, o atacante não conseguiu dar trabalho para a defesa do Internacional com sua velocidade. Ficou preso. Com espaço e solto, o camisa 7 cruzou para Caleri marcar o gol que seria anulado por posição irregular, após revisão do VAR. Finalizou 2 vezes com perigo com a bola no chão e cabeceou com ainda mais perigo, mas o goleiro do Internacional fez milagre. O resultado pode não ter sido dos piores, mas fica a lição para Zubeldia. Lucas tem apresentado mais futebol quando centralizado do que aberto pela direita. No clássico domingo contra o Corinthians, às 16 HN, novamente fora de casa, como São Paulo será escalado? Oscar procurou São Paulo pedindo para retornar. Em novembro de 2024 encerra o contrato dele com o clube chinês e vai estar livre no mercado. Oscar tem propostas de outros clubes, inclusive brasileiros como Flamengo e Internacional, mas pediu para retornar ao SP e aceitou abaixar o salário para a realidade brasileira e do SP. A matéria diz que nesses contatos, Oscar disse que teria vontade de se redimir com o clube que o formou, já que ele saiu no meio de uma confusão enorme. Essa é a notícia que saiu. Até que ponto é verdade, não sabemos. Será que pode acontecer?